É com muito gosto que lhes apresentamos o novo projeto de História para o 7º ano, o HSI História sob Investigação. Usamos o que os colegas mais gostaram na Missão História e acrescentamos novos elementos para novas realidades. Somos professores de História e gostamos muito de o ser. Criamos o HSI como um projeto pensado para os alunos de hoje, para os jovens a quem queremos mostrar que a História é verdadeiramente importante. Apostamos na ideia de investigação, apresentando a História como algo dinâmico, ligado à atualidade. Os assuntos são abordados partindo de pistas que nos ajudam a perceber o mundo, preparando os alunos para também eles serem verdadeiros investigadores. E o nosso trabalho faz-se aqui, na sala de aula. Somos professores de História, a cada novo ano enfrentamos novos desafios, novas caras, novos colegas, muitas vezes uma nova escola. O que sente o professor de História no primeiro dia de aulas? O que é que nós sentimos no nosso primeiro dia de aulas? Eu, apesar de tantos anos, parece que é sempre a primeira vez. Eu sinto borboletas na barriga, a emoção, o friozinho no estômago, quem é que eu vou encontrar? Eu acho sempre que vou fazer diferente. Penso, este ano vou fazer isto, este ano vou fazer aquilo. Que anos vou lecionar? Qual vai ser o meu horário? Quantas turmas? É um stress, mas é superado quando abrimos a porta e encontramos os alunos. E tudo isto se torna mais fácil se trabalharmos com um manual pensado para eles e para nós. Foi assim que surgiu o HSI. Aqui reunimos os contributos de dezenas de colegas que nos apoiaram, enviando sugestões e experimentando recursos. Todo este trabalho foi acompanhado pela professora Isabel Barca e resulta de uma vasta equipa, unida pela mesma paixão, a História. Um projeto de professores para todos os nossos alunos. O HSI é composto por vários elementos que se complementam e que vamos agora apresentar. O manual, o caderno de atividades, o HSI Investiga. Para o professor, temos o essencial, o HSI Inclusão e mais HSI, com tudo o que precisa no dossiê do professor. Começamos pelo nosso manual, o recurso para todas as aulas. Além da versão em papel, há uma infinidade de opções à distância de um clique. Temos, associados aos conteúdos, esquemas de abertura com animações para motivar, visitas de estudo virtuais e visitas com fotos 360, excertos de filmes para todos os subdomínios e PowerPoints também para todos os subdomínios, quizzes construindo as Olimpíadas da História, um banco de testes com centenas de questões e ficheiros áudio, com notícias para interpretar e também resumos de matéria para ajudar a estudar. E ainda muitos outros recursos para as nossas aulas. Venha conhecer o nosso manual. Começamos cada domínio fazendo uma relação direta entre o passado e o presente. Por exemplo, a preocupação com a beleza. Não é coisa recente. O que se fazia no passado e o que fazemos hoje. Será assim tão diferente? Vamos investigar. Partimos destas ideias prévias para a exploração das temáticas, sempre com propostas para investigação. O programa de 7º ano está dividido em 4 domínios e em 12 subdomínios. Em cada um, começamos por reunir pistas para investigação. Quem, onde, quando. Para o professor, há aqui um breve texto para contextualizar os temas. Para o aluno, há questões construídas de acordo com as AES, que vão orientar o trabalho neste subdomínio. Para motivar os alunos, temos um vídeo de abertura. Vamos espreitar?
A investigação não para. Vamos falar de Roma e do seu império. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. e tornou-se, nos séculos seguintes, na capital de um grande e poderoso império. A partir da região de Roma, os romanos conquistaram vários territórios à volta do mar Mediterrâneo, ao qual chamaram Mare Nostrum. As legiões romanas avançaram rapidamente e em 19 a.C. chegaram cá. Venceram os lusitanos e conquistaram a Península Ibérica. Em Roma, ser romano. O exército deslocava-se pela vasta rede de estradas e ajudava a romanização, ensinando às populações conquistadas tudo o que precisavam para se sentirem verdadeiros romanos. Roma foi o centro de uma economia urbana, comercial, monetária e esclavagista. Na política, destacou-se Otávio César Augusto, o primeiro imperador romano. Dizia-se a César o que é de César, mas isso era quase tudo. Como imperador, concentrava em si todos os poderes. Este povo deixou uma enorme herança. Na arte, seguiram os gregos, mas preocuparam-se mais com a utilidade daquilo que construíam, como os aquedutos, as pontes e as muralhas, mas também as termas e os anfiteatros. Organizavam as suas cidades em torno de uma praça principal, o Fórum. Muitas marcas desta civilização permanecem nos nossos dias. As leis que seguimos têm influências do direito romano. Muitas receitas e hábitos alimentares ficaram-nos deles. E muitas das palavras que aqui foram ditas também, pois o português deriva do latim. Vamos lá descobrir mais sobre este povo. Para investigar, aula a aula, temos o desenvolvimento de conteúdos no manual. O nosso manual está organizado em dupla página, apresentando as fontes do lado esquerdo e o texto explicativo do lado direito. Esta estrutura permite-nos usar diferentes metodologias de trabalho. O texto explicativo está organizado em função das questões orientadoras. Ao longo do texto destacamos os conceitos, que aparecem definidos aqui logo ao lado. As fontes estão também integradas no texto explicativo. Esta estrutura permite-nos usar diferentes metodologias de trabalho, como a aula-oficina. Neste caso, partindo das questões orientadoras que estão no texto, vamos explorar as fontes com a ajuda das perguntas do Sou Capaz. Há questões para todas as fontes. E as fontes são bastante diversificadas, quer na tipologia, quer no modo de exploração. Em algumas situações, apresentamos a discussão de diferentes perspectivas, como, neste caso, sobre a romanização. Continuando com a preocupação de motivar, aguçamos a curiosidade dos nossos alunos com detalhes que nos levam além dos conteúdos, na secção Curioso. Aqui, por exemplo, referimos as filmagens da série Game of Thrones. Para facilitar o nosso trabalho em aula, colocamos sugestões de resposta para todas as perguntas. Estão ali nas bandas laterais, só aparecem no exemplar do professor. O aluno não tem estas respostas no seu manual, são só nossas. Também a pensar nas nossas aulas e nas muitas turmas e diferentes alunos, selecionamos um manancial de opções de atividades e fontes disponíveis na versão digital. Clicando na banda lateral, acedemos a vídeos, PowerPoints, animações, visitas virtuais, fotos 360, quizzes e muito, muito mais. Podemos fazer diferente em cada turma e em cada ano. Para concluir a investigação, vamos consolidar as aprendizagens. Para isso, no final de cada subdomínio, apresentamos o essencial. Fazemos-lo de 3 formas, em texto, em esquema e em áudio. Para cada teste existe um resumo áudio que o aluno pode usar para se preparar para a avaliação. É como se fosse um explicador ali sempre à mão. A linguagem foi simplificada de modo a chegar a todos os alunos. Esta pode ser também uma opção para as aulas de substituição. Vamos ouvir um pouco? 1, 2, 3, escuto. 1, 2, 3, escuto. Estás pronto? A história está sob investigação. Hoje vamos recuar até ao século V a.C.
para conhecer uma civilização antiga que marcou muito o seu tempo e que, pelo que nos deixou, ainda marca o nosso tempo. Vamos falar sobre a civilização grega. No final de cada subdomínio, apresentamos questões para aferir as aprendizagens essenciais, para autoavaliar. Há sempre uma ficha no final de cada subdomínio. O professor tem aqui sugestões de resposta que pode partilhar projetando em aula. A autoavaliação pode também ser feita em quiz, usando as várias etapas das Olimpíadas da História. Uma das novidades implementadas nos últimos anos nas escolas é o trabalho em projeto. Por isso, trazemos aqui várias sugestões. Fechamos cada um dos domínios com uma proposta para trabalho em projeto. O projeto de autonomia e flexibilidade curricular veio dar visibilidade àquilo que nós já fazíamos há muito, a interdisciplinariedade, pois a história está e sempre esteve em toda a parte. Apresentamos várias sugestões de projetos com a organização por disciplinas, as várias fases do trabalho e, no dossiê do professor, todo o material de planificação e avaliação, com grelhas simplificadas. São projetos ligados aos conteúdos e prontos a aplicar. E passamos do manual para o nosso caderno de atividades. Este foi construído como um guia de estudo para preparar os alunos para a avaliação. O caderno de atividades está organizado por subdomínios, começando por apresentar o que é essencial saber, ou seja, orientando o aluno no estudo. Temos aqui fichas de trabalho com questões de diferentes tipologias e com várias dicas para o aluno melhorar o seu desempenho. A versão do professor contém sugestões de resposta para todas as atividades. Depois das fichas de cada subdomínio, o aluno pode consolidar o que aprendeu de diferentes formas, completando este relatório de investigação, analisando o esquema síntese e, a partir destes elementos, o aluno é desafiado a construir o seu próprio resumo, dando sempre algumas dicas para ajudar nestas tarefas. Temos ainda uma outra rúbrica, o Sob Escuta. Aqui, selecionamos notícias de rádio e televisão sobre os assuntos que trabalhamos. É um recurso diferente para treinar a concentração e a compreensão oral. Ao longo deste caderno de atividades, apresentamos 6 testes, com a matéria dividida da mesma forma das fichas de avaliação que estão no nosso dossiê do professor. O aluno tem aqui um guia de estudo completo para preparar a avaliação. Mas não queremos trabalhar apenas para os testes. Nós, que gostamos de história, vamos passar essa paixão aos nossos alunos. O HS Investiga traz um conjunto de casos misteriosos, mas bem reais, para que os alunos do século XXI possam viajar desde as pirâmides do Antigo Egito ao tempo das grandes catedrais, a desvendar mistérios. Reunimos pistas e curiosidades, várias fontes de livros, várias fontes de jornais e revistas e propomos desafios para trabalhar em história e em rede com as outras disciplinas. E porque é necessário chegar a todos os alunos, construímos o HS Inclusão. Trata-se de um caderno de fichas que correspondem à mesma matéria das fichas do caderno de atividades, mas com tarefas simplificadas. O professor pode aplicá-las em aula aos alunos que precisam de tarefas mais simples. Mas o HSI não foi pensado apenas para os alunos, porque somos professores de História, construímos um conjunto de materiais que são verdadeiras cápsulas de tempo. Exclusivamente para o professor, temos Mais HSI, um conjunto de vários materiais reunidos num dossiê com tudo o que precisamos para organizar o nosso trabalho e também motivar os nossos alunos. Para acompanhar as nossas aulas, reunimos neste caderno tudo o que precisa para orientar o trabalho diário. No HSI Essencial encontra planos de aula simplificados, que estão aqui sempre à mão, as aprendizagens essenciais, os sumários, esquemas, propostas de recursos e atividades e ainda sugestões para trabalhar em rede com as outras disciplinas. No Mais HSI reunimos vários materiais para facilitar o nosso trabalho ao longo de todo o ano. Temos tudo o que precisamos para planificar: o plano anual, a médio prazo e planos para todas as aulas. Aqui encontra tudo o que precisa para implementar um projeto, da planificação à avaliação.
São propostas para trabalhar DACs, partindo das sugestões que desenvolvemos na secção de História em projeto que temos no manual. Sobre os filmes, já sabemos que nunca há tempo para ver filmes, mas podemos usar excertos de filmes. Foi a pensar nisto que preparamos já esses excertos. São 5 a 10 minutos de cada filme. Basta clicar na banda lateral do manual e projetar esses excertos. Neste dossiê encontra um guião e ficha de exploração de todos esses filmes. Uma das melhores formas de aprender é com visitas de estudo. Fazemos várias sugestões para todos os conteúdos. Se não nos for possível sair da sala de aula, podemos viajar através da exploração dos PowerPoints que construímos para cada uma destas visitas. Tem ainda visitas virtuais, com imagens 360 que nos levam até ao local. Podemos visitar Foscoa, Cerro da Vila em Lolé, São Pedro de Rates na Póvoa do Varzim e o Mosteiro da Batalha. E tudo isto sem sair da sala de aula. Vamos, por exemplo, até Foscoa. Estamos no Vale do Rio Coa, junto à zona de Penascosa, núcleo que faz parte do maior conjunto de arte paleolítica ao ar livre do mundo e foi classificado como Património Mundial. As gravuras e vestígios aí encontrados permitem datar e reconstituir a vida dos artistas que habitaram o vale. Preparem-se para viajar no tempo e recuar cerca de 25 mil anos, à altura em que os nossos antepassados diretos ocupavam este território. Um pouco mais a jusante da Penascosa, no sítio do Fariseu, foi descoberta, já no início de 2020, uma das maiores gravuras rupestres do mundo. Nela estão representados um grande auroque, com cerca de 3,5 metros, e figuras mais pequenas de veados, cabras, cavalos e auroques. Representações desta dimensão só se encontram, por exemplo, nas pinturas das grutas de Lascaux, em França. Podemos circular por estas imagens e clicar nos pontos destacados. O nosso dossiê tem ainda uma secção dedicada às Olimpíadas da História. Para aprender e testar conhecimentos, apresentamos um jogo de cartas. Em cada carta temos questões organizadas por domínios. Ao jogar, os alunos estão a aprender. Há uma versão destas Olimpíadas em quiz. São centenas de perguntas para aplicar por domínio, ou tudo junto no final do ano. Uma forma bem diferente de aprender e divertida. Uma forma de testar as aprendizagens. E chegamos à avaliação. Para aferir as aprendizagens, construímos um conjunto de fichas de avaliação com 2 níveis de dificuldade. Temos as fichas de avaliação A e as fichas de avaliação B, mais simplificadas. Para todas temos matriz, propostas de soluções e grelhas de correção. As soluções estão em papel, neste dossiê, e em digital, nas versões em Word ou em PowerPoint, para podermos, por exemplo, projetar em aula. A avaliação é a parte do nosso trabalho que mais tempo nos consome. E a pensar nisso, temos, para além das fichas de avaliação, centenas de questões no banco de testes, para construir o seu próprio teste e de uma forma rápida. Estes são os recursos que encontra no seu dossiê, mas há muito mais para além desta pequena amostra que aqui apresentamos. O seu HSI contém muitos outros recursos disponíveis na versão digital. É como se tivéssemos condensado vários dossiês dentro do seu computador. Porque somos professores de História e sabemos que o tempo é um bem precioso. Investimos o nosso tempo para que possa poupar o seu e aproveitá-lo da melhor forma possível. Sem esquecer o que nos move e nos motiva a cada dia é a vontade de fazer melhor por eles, pelos nossos alunos. Obrigada por ser professor de História.